Eu uso o Poco X8 Pro no dia a dia e não é teste de laboratório, não é uma semana com o celular e pronto, é uso real, pesado, intenso, mapa ligado, IA, YouTube o dia todo. Sim, cara, eu escuto YouTube, assisto vídeo o dia todo enquanto eu tô no trabalho, tá? Banco aberto, tudo ao mesmo tempo, cara. E hoje eu vou te contar o que nenhum review patrocinado vai te falar. O que esse celular faz bem de verdade, o que ele peca e se vale a pena o preço que ele cobra. Fica até o final porque tem uma parte aqui que vai te surpreender. E vamos começar pelo que você vê primeiro, o design. E esse aqui é o ponto que a Xiaomi finalmente acertou. O X8 Pro tem moldura de metal e traseira de vidro. Parece caro na mão, parece muito mais caro do que é. Se você colocar ele do lado de um Galaxy S25 Ultra, a maioria das pessoas não vai saber qual é o mais barato. Até porque a linha S e a linha A da Samsung é praticamente o mesmo design, né? Vamos ser sinceros. A geração anterior, o X7 Pro, tinha bordas de plástico. Dava pra sentir. Aqui não. Aqui parece intermediário premium de verdade. IP68 e, dependendo da versão, IP69K. Imersão em até 2 metros por 30 minutos e resistência a jato d'água de alta pressão, tá? A maioria dos concorrentes nessa faixa para no IP67 ou IP68. O X8 Pro foi além. Eu não testei jogando o celular na piscina, tá? Nem recomendo. Mas saber que ele aguenta chuva forte, sem drama, já é tranquilidade de sobra. A tela é AMOLED de 6,59 polegadas com 120 Hz e 3.500 nits de brilho de pico. Não vou ficar jogando número pra cima e bababá. Cara, eu testei, tá? Na prática. E o que eu posso te dizer é o que eu vivo no dia a dia, tá? No sol forte, eu vou confessar que o reflexo dele, ele dá muito reflexo, tá? Se você trabalha no sol o dia todo, o sol batendo na tela do seu celular, isso pode ser que te incomode um pouco, tá? Sendo sincero, é muito reflexo. Mas a qualidade de cores dele é muito boa, tá? É muito boa. O preto é profundo, as cores são vivas, a fluidez de 120 Hz faz diferença quando você rola o feed ou joga. Lógico, nem em tudo você vai sentir essa diferença de 120 Hz, é óbvio. Mas eu não tenho nada para reclamar da tela, tá? É um dos pontos mais fortes do celular. Lógico, só aquela questão do reflexo que eu falei. Mas tirando isso, não tenho o que reclamar dessa tela. O processador dele é o da Dimensity 8500 Ultra de 4 nanômetros. E como vocês podem ver aqui na tela, essa foi a pontuação que o meu aparelho fez no benchmark, tá? Quase 2 milhões de pontos no AnTuTu. Para você ter noção, estamos falando de desempenho que compete com flagship, tá? No uso do dia a dia, o celular voa. Abre tudo rápido, multitarefa, sem drama, sistema fluido. Mas aqui eu também preciso ser honesto com você. O meu uso é intenso de verdade, tá? Mapa ligado o tempo todo. O YouTube Música, o YouTube normal também, eu assisto o dia todo, cara. É o dia todo. Eu trabalho com fonezinho de ouvido. Ah, e um detalhe, tá? O Bluetooth também. O Bluetooth ligado também, porque eu escuto no fone Bluetooth. Então é o dia todo, tudo junto. Com esse nível de uso, ao longo do dia, aparece uma travadinha aqui e ali, quando o celular tá com a bateria um pouco mais baixa. Não é o celular morrendo, é o celular sendo exigido além do que qualquer aparelho nessa faixa aguenta de boa, tá? Se o seu uso for mais moderado, WhatsApp, Instagram, YouTube ou até mesmo jogo, você provavelmente não vai sentir isso em momento nenhum, porque quando eu tô usando ele aqui tranquilo, sem estar trabalhando, sem estar vendo roteiro, fazendo roteiro, na loucura do dia a dia meu, ele flui normal. Eu joguei, a fluidez é enorme, o gráfico fica firme, a resposta é boa, não trava no meio da partida, não dá aquela queda de frame na hora que você mais precisa. Para quem joga, esse celular entrega, tá? E o aquecimento em jogo, eu tenho que te falar, ele aquece um pouco, tá? Não vou mentir. Após uma sessão longa de jogo pesado, você sente um calorzinho atrás do celular. Não é de queimar a mão, mas você sente. Com capinha então, esquece, ele aquece um pouco mais, tá? É algo que a categoria toda sofre. O X8 Pro não é a exceção. E se você tá gostando desse tipo de review, se inscreve no canal. Cada inscrição ajuda demais, é de graça.
E a câmera? Aqui eu vou ser bem direto com você. A câmera principal é de 50 megapixels com estabilização ótica. De dia ele entrega bem, tá? Eu vou deixar as fotos aí para vocês verem. A foto fica boa, a cor fica natural, a estabilização funciona. Não é o melhor do mercado, mas registra o dia a dia com qualidade. No escuro, a história muda. O celular peca no escuro, tá? A foto perde um pouquinho da qualidade, o ruído aparece um pouco. Quem quer câmera boa no escuro vai precisar olhar para outro lugar, né? E a câmera frontal dele grava em Full HD 30 fps, não grava em 4K. Então se você cria conteúdo, grava vídeo na frontal, isso vai te irritar, tá? Para selfie, o dia a dia, ele funciona bem. Mas para criador de conteúdo que precisa de qualidade na frontal, esse não é o celular, definitivamente. A bateria dele é de 6.500 mAh. No uso moderado, dura tranquilamente aí um dia e meio no uso moderado. No meu caso, eu carrego 2 vezes no dia, tá? Mas é que nem eu falei, é mapa ligado, é usando para fazer roteiro, YouTube. Se você usar tudo isso no dia a dia, igual eu uso, a bateria não vai durar até a noite não. Já fica esperto. Mas isso não é uma crítica ao celular. É a realidade de qualquer bateria com uso absurdo. E quando precisa carregar, o carregador de 100 watts resolve com 45 minutos, mais ou menos, de 0 a 100. Mas aqui eu tenho um ponto que eu quero ser transparente também, tá? Eu acho o carregamento um pouco lento na percepção do dia a dia comparado com o X7 Pro. E ele era 90 watts. São diferença aí de 10 watts. Pode ser impressão minha, pode ser que o carregador veio com defeito, mas eu senti ele um pouquinho lento. Mas a sensação que eu tenho é que realmente o X7 Pro carregava um pouquinho mais rápido. No papel, o X8 Pro deve ser mais rápido, ou deveria. Na prática, pareceu um pouquinho diferente, mas é um relato meu, tá? Não leve isso em consideração. O sistema é o HyperOS 3, baseado no Android 16. Ele é fluido, organizado, funcional. Eu atualizei ele essa semana, tá? Então, cara, ele tá perfeito essa atualização. Pra mim, tá perfeito. E sobre propaganda, porque eu sei que isso é uma dúvida comum em celular Xiaomi, no meu uso, eu não tive problema. Apareceu uma vez quando eu baixei um aplicativo, mas uma vez só. Não precisei ficar mexendo em configuração toda hora. Não fica aparecendo nada quando o celular tá parado. Nem parado, nem desligado, nem mexendo. Não apareceu nenhuma vez. No final das contas, o Poco X8 Pro é um celular muito bom pelo preço que cobra. Design premium, tela impressionante, desempenho de respeito, bateria grande, peca na câmera no escuro e na frontal, que grava só a Full HD 30 fps, sim, peca. Aquece com uso intenso? Aquece um pouquinho. E também aqueceu um pouquinho quando eu tava trabalhando e o sol fica pegando o celular, mas aí também não tem celular que aguenta, né? Mas se você quer muito celular sem pagar preço de flagship, esse aqui hoje é uma das escolhas mais equilibradas do mercado. Eu comprei e não me arrependi. O link do Poco X8 Pro e dos celulares que eu realmente recomendo estão na descrição e no comentário fixado. Eu vou deixar o melhor valor lá. Dá uma olhada, vê o preço antes de sair comprando qualquer coisa aí. E também deixei o link do nosso grupo de ofertas. Lá eu mando as melhores ofertas direto no seu WhatsApp. E se esse review te ajudou, se inscreve no canal e comenta aí embaixo se você compraria o Poco X8 Pro ou prefere algum outro modelo nessa faixa de preço. Aí eu também abri o nosso grupo de membros, tá? Abrir o nosso grupo de membros aqui no canal. Se você quer receber conteúdos primeiro que todo mundo, se você quer receber conteúdos exclusivos, se inscreve no nosso grupo de membros, tá? E eu quero ver essa discussão nos comentários. Você acha que vale a pena o Poco X8 Pro? Comenta aí.